Boa noite, bem-vindos a mais um encontro de estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Perturbações Espirituais. É o terceiro livro da série Transição Planetária. E hoje nós vamos estudar o quarto capítulo, que se chama Os Desafios Prosseguem. Nós queremos agradecer a participação de todos aqui, que estão conosco ao vivo, ou nos assistem depois, pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas, toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que vocês desliguem os microfones para que nós possamos fazer nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espírita, sobre a vida espiritual, a doutrina espírita, o seu evangelho. Que nós possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos começar com o nosso resumo. Estudo 4, capítulo 4. Os desafios prosseguem. Então, lembrando no capítulo anterior, que nós teve aquele caso do desencarnado perturbando o que era bêbado, né? Estava embriagado, e ele invadiu lá o centro, na sessão pública, e aí teve atendimento dele no capítulo 3. Né? O Humberto, amigo dele lá, falando em italiano com ele, e ele falando, ele foi lá correndo para os braços. Esse Humberto era um dos espíritos franciscano, né? Iluminado, e aí acolhe aquele espírito, o Giacomo, né? E aí ele foi atendido. Aí que terminando, o doutor Bezerra esclareceu. Iniciado o labor para o qual aqui nos encontramos, cabe-nos dar prosseguimento aos compromissos relevantes da fraternidade, com imediato atendimento a alguns dos companheiros que se encontram reencarnados, com tarefas definidas e não estão sabendo conduzir-se. Nesse grave momento de transição planetária, as hostes do Senhor estão atentas às ocorrências que sucedem na seara dos trabalhadores da última hora, advertindo-os contra as responsabilidades assumidas antes da reencarnação. Trabalhadores esses que nós sabemos que somos nós, né? Este é um período de turbulência, como ocorre com todos aqueles em que se manifestam as crises para as mudanças que objetivam o progresso moral e a evolução do pensamento espiritual, exigindo muita prudência e reflexão antes das ações. Não se deve atuar de maneira intempestiva, buscando-se sempre a figura incomparável de Jesus como modelo único, interrogando-se quando a situação for degradante. Que faria o mestre nesse momento? Como agiria? O período exige ungir-se de humildade e de compreensão pelo outro, o seu próximo. Proceder-se de maneira edificante, sem permitir-se que as paixões do ego, a presunção e a tirania assumam o comando. É inadiável o dever de voltar à simplicidade e à humildade real, despir-se dos títulos enganosos do poder temporal, mesquinho e irrelevante, para dialogar, compreender, ajudar e encontrar o melhor caminho para seguir-se, solidário e jamais solitário. Ao mesmo tempo, conscientizar-se da própria fragilidade ante as circunstâncias tentadoras de todo porte, tanto aquelas que se referem à libido em suas variadas expressões, como aquelas outras que impulsionam ao domínio dos outros, a falsa superioridade, a aparente invulnerabilidade diante dos fenômenos atraentes e perturbadores. O passado está sempre em manipulação do presente. Desse modo, é indispensável agir-se com equilíbrio hoje
para que o futuro seja de renovação e de harmonia íntima. Que a gente sempre fala, né? Nós estamos semeando para colher depois no futuro. Então, tem que agir com equilíbrio hoje para ter um futuro de harmonia. Os irmãos adversários, os denominados obsessores, agem contra o bem e contra as pessoas, mediante as suas contribuições vibratórias, que lhes permitem a sincronização de ondas mentais, pelas quais intercambiamos as ideias, os pensamentos ou os sentimentos. Então, a gente sabe, a contribuição vibratória é do encarnado. Ele vai, vibra, e aí tem a sincronização com as ondas mentais daqueles que agem contra o bem, como está colocado aqui. Nunca será demais manter-se a cada um em postura de simplicidade e receptividade, destemido e fiel ao trabalho que lhe cabe realizar, embanhando a língua na boca e impedindo-lhe a exteriorização dos conflitos. Isso daqui eu achei interessante, embanhando a língua na boca. Nesse sentido, a vigilância, aí no caso é dos pensamentos, palavras e ações, né? A vigilância para manter-se atento e digno do desempenho dos deveres junto aos que sofrem, aos problematizados, aos enfermos que buscam amparo e, muitas vezes, transformam-se em seduções perigosas. A gente tem que se manter atento e digno desempenhando esses deveres e prestar atenção que a debilidade de caráter tem sido responsável por muitas deserções e por tormentosos efeitos desmoralizadores do ideal de fidelidade ao dever. Em seguida, aí o Dr. Bezerra vai continuar falando, estaremos atendendo um desses exemplos, que é fruto de uma armadilha perigosa trabalhada pelos inimigos do Cristo. Então, assim, Bezerra convocou, aí Miranda está falando, convocou-nos a visitar o diretor de respeitável sociedade que estava sendo atacada ferozmente pelas sombras. Nessa instituição, ele vai falar aqui nesse trecho que intrigas ardilosas geravam desconforto. Frivolidades e acusações indébitas substituíam a fraternidade. Grupos fechavam-se e agrediam outros. Setores de atividade na casa isolavam-se e tentavam sobrepor-se aos demais. Competições e desavenças por cargos substituíam a simplicidade. Acontecia, então, sim, a perda da sintonia com a espiritualidade superior, que foi lentamente transferida para os serviçais do anticristo, que se haviam infiltrado nos diversos setores da casa. Então, perde a sintonia com os espíritos superiores e abre a sintonia para os serviçais anticristo, que estavam lá infiltrados, prontos para pegar na vigilância todos os servidores que estavam ligados, vibrando, né, naquela energia deles, naquela sintonia deles. Aí o Miranda continua dizendo que eles volitaram até um apartamento luxuoso, no qual residia o presidente da sociedade agredida, uma das mais respeitáveis pela folha de serviços à humanidade e pela dignidade que sempre fora preservada em todos os seus membros. Menos agora, quando atravessava a crise do desconcerto e da invasão dos mistificadores do além. O senhor Eduardo encontrava-se adormecido, esse é o nome do diretor, né? Mas, em espírito, lutava com o inclemente adversário, que lhe provocava pesadelo, deixando-o suarento e alarmado. Nesse momento, o irmão Germano foi convidado a aplicar energias saudáveis no companheiro encarnado, enquanto Virgílio, que era outro trabalhador do grupo dele, né, atraía a atenção do perseguidor, que se voltou na sua direção e alardeou, arrogante, até que enfim chegaram os lacaios do cordeiro, e entregou-se a gargalhadas zombeteiras com expressões faciais deformadas. Virgílio respondeu, sim, somos os lacaios do cordeiro, dedicados a amparar os lobos esfaimados e oferecer-lhes o alimento que mata para sempre a fome de amor e de compaixão. Enquanto o diálogo prosseguia, o Miranda diz que viu o doutor Carneiro de Campos amparar o senhor Eduardo com carinho paternal. Então, está amparando e, na verdade, estão levando, ele estava
estava dormindo, né? Então, está levando ele para o centro de atividade, eles retornaram todos ao centro de atividades, sob o comando mental do guia, do nosso guia, e o litigante, quer dizer, a entidade que estava, né, junto com o Eduardo, foi junto, que se voltou contra o irmão Virgílio, ele não se deu conta que fora também conduzido com eles. Tal era o seu estado de fixação nos propósitos morbosos que o sustentavam. Então, ele estava ali conversando e nem percebeu. Na verdade, eles foram levando ele para esse centro que eles vão trabalhar, o centro de atividade, o local que eles estão trabalhando. O mentor solicitara antes o irmão Elvídio que buscasse no lar uma jovem médium chamada Iracema, que se encontrava em um momento de grave decisão, abusada sexualmente pelo dirigente da instituição, que é o Eduardo, que se aproveitara da sua invigilância e tormentos íntimos para seduzi-la, sob a inspiração do adversário espiritual, que veio com eles, né? Miranda que está contando. A moça adormecida deu entrada na sala sob os cuidados de bondosos auxiliares espirituais. Depois deles instalarem os encarnados em 2 leitos no recinto, o Miranda diz que ele foi convidado a despertar a jovem, que ele fez com delicadeza e sentimento paternal. E, ao mesmo tempo, o doutor Carneiro despertou o senhor Eduardo. Aí eles adquiriram vagarosamente a lucidez quando foram esclarecidos que ali estava uma reunião espiritual para tratamento e acerto das dificuldades em que se encontravam envolvidos. Então, agora vai ser outro caso diferente. Nós vamos ver o plano, os benfeitores conversando com os 2 encarnados. E não tem médium algum aí para conversar colocar a conversa, né, com o desencarnado. Eles estão ali falando com os 2 encarnados. O senhor Eduardo não ocultou o constrangimento que acometeu, ainda mais quando ele viu a moça. Por sua vez, a jovem, iludida, demonstrou grande surpresa e alegria ao vê-lo. Aí, em seguida, o mentor solicitou a Iracema que continuasse a traduzir o seu contentamento. Comovida com o encontro, que não entendia, aí ela viu que aquele encontro não estava entendendo, mas ela foi e falou com a amante, né, com o caso Eduardo. Como lhe afirmei antes, a gestação agora foi confirmada após o exame que me foi solicitado pelo médico. Tomado de desagradável surpresa, o senhor Eduardo retrucou irritado. Você sabe que não pode ter esse filho? Não ignora que eu sou casado e tenho família? Como você explicará aos seus familiares e aos nossos frequentadores a presença dessa criança? Quem você dirá que é o pai da criança? Irá, por acaso, destruir-me, humilhar-me diante de todos? Você sabia que eu era comprometido e que o nosso sentimento teria que ser mantido em discrição. Ele emitia ondas de cólera que alcançavam a moça, levando-a às lágrimas. Aí ele falava assim, deve ser um pesadelo, mesmo que me perturbou há pouco, ele gritou. Com bondade, o mentor, a Bezerra, né, esclareceu de que não se tratava de um pesadelo, mas de um encontro espiritual para que fossem regularizados os problemas que se avolumavam na instituição e necessitavam ser bloqueados, de modo que se voltasse à pureza de comportamento, ao respeito ao próximo e aos deveres espirituais. Então, agora nós vamos ver uma referência aqui e passar para nossos comentários após isso. No livro Trilhas da Libertação, nós já estudamos até isso em outro livro, quando do Miranda também com o Divaldo, no capítulo 10, tem uma reunião de obsessores, os gênios das trevas. Deixa eu ver que tem alguém com o microfone aberto aí que eu vou desligar aqui. Então, tem nesse capítulo, estou numa reunião de obsessores e o soberano das trevas cita as 4 legítimas verdades. Nós já falamos sobre isso. Eles iam usar no plano para atacar os encarnados, especialmente os espíritas, né? As 4 verdades: sexo, narcisismo, poder e dinheiro. Gente, esse livro aqui do Trilhas da Libertação é lá para os anos de 1980, não chega, não, deve estar no máximo entre 80 e 90. Eles já falam isso aqui. Já falam que eles atacar pelos esses 4, e é justamente o que nós estamos vendo nos dias de hoje, as 4 verdades
onde eles puderam atacar e eles conseguiram muito sucesso. Em relação ao sexo, ele vai falar assim: o homem é um animal sexual que se compraz no prazer. Deve ser estimulado ao máximo. Ele está dando a ordem para o pessoal, né? Para os espíritos que são obsessores e os que vão atacar os encarnados. Devem ser estimulados ao máximo, até a exaustão, aproveitando-se-lhe as tendências. E, quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos, às aberrações. Direcionar esse projeto aos que lutam pelo equilíbrio das forças genéticas, ou seja, aquele que já tem algum problema nessa área, né? Então ele pega lá, vai logo direto nesses que estão lutando pelo esse equilíbrio, que são os que já têm a perturbação anterior, já têm as suas chagas morais, né? Isso é o empenho dos perturbadores, o que vão perturbar, propondo encontros, reencontros e facilidades com pessoas dependentes dos seus comandos, que se acercarão das futuras vítimas, enleando-as nos seus jogos e envolvimentos enganosos. Atraído o animal que existe na criatura, a sua dominação será questão de pouco tempo. Se advier o despertamento tardio, as consequências do compromisso já serão inevitáveis, gerando decepções e problemas, sobretudo causando profundas lesões na alma. O plasma do sexo impregna os seus usuários de tal forma que ocasiona rude vinculação, somente interrompida com dolorosos lances passionais de complexa e difícil correção. Então, aqui ele vai falar que geralmente a pessoa já pega um compromisso sério quando tem o sexo, né? E aí o negócio é só muita decepção, muito problema. O narcisismo, ele é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade, inerentes ao ser humano. Então, ele vai falar, fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo. Eles vão entrando nas escolas, nessas doutrinas, né? Ensejando a fascinação. É item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal de crescimento e de libertação. O orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, cegando-o e enlouquecendo. Exige uma corte, e suas correntes de ambição impõem tributários de sustentação. Pavoneando-se, exibindo-se, o indivíduo desestrutura-se e morre nos objetivos maiores, para cuidar apenas do exterior, do faustoso. Com a internet hoje em dia, então, as redes sociais, isso aqui ficou fácil, mole, né? Da pessoa entrar nesse narcisismo. Poder também. Poder tem prevalência na natureza humana. Remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários, ele se expressa de várias formas, sem disfarce ou escamoteado, explorando aqueles que se submetem e desprezando-os ao mesmo tempo, pela subserviência de que se fazem objeto. E aos competidores indomáveis detestando, por projetar sombra. O poder é alçapão, que não poupa quem quer que ele caia na trampa. Ademais, a morte advém, e a fragilidade diante de outras forças aniquila o iludido. E aqui, o último que ele fala da última da verdade é o dinheiro, que compra vidas e escraviza almas. Será outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade, e o conforto amolenta o caráter, desestimulando os sacrifícios. Quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Certamente, aquele que vencer uma ou mais de uma, tombará noutra ou em várias ao mesmo tempo. Então, aqui a gente fecha aqui para nossos comentários com essa acréscimo desse livro que realmente esse pessoal das trevas, eles estão conseguindo pegar nos 4 de a grande maioria das pessoas. Se não é no sexo, é no poder, é no narcisismo, é o que ele fala aqui no final, né? Que quem vencer uma ou mais de uma, tomará noutra ou em várias ao mesmo tempo, porque realmente as pessoas vão caindo e se iludem, e aí a gente vê, né, assim, o esforço que a gente tem que fazer para não cair numa ou cair na outra, e nas nossas chagas morais, que sempre tem uma dessas dentro, para tentar se melhorar. Então, vamos lá, agora vocês vão comentar. Fala aí, gente. O que vocês acharam?
Su, esse estudo só me faz lembrar de um livro que a gente estudou no segundo ano, que fala sobre o que aconteceu na Casa Espírita. Como é atual isso tudo, os ataques. É muito, muito verdade isso tudo, gente. Olha, é uma coisa assim, eu estou escutando o estudo, prestando atenção, e boba de como a gente é invigilante em todas as situações. Eles atacam a gente no orgulho, na vaidade. Realmente, é uma coisa muito séria. Vocês veem aqui que ele fala as coisas que acontecem na casa. A gente sabe, né? A gente conhece coisas parecidas. Falam, tem intriga que gera desconforto. Aí, frivolidades e acusações que vai substituir a fraternidade. A pessoa não olha para o outro, não vê assim o limite, às vezes, né? Olha com tolerância, às vezes, um erro bobo, frivolidade. Um grupo se fecha aqui, aí já fala mais, não tá combinando com o outro. Tem desavença por cargo, que aí não tem a simplicidade, a pessoa não entende que aqueles cargos eles são cargos simples, mera o jeito de administrar uma instituição, tem que ter alguém para tomar conta, acertar, né? Então, acaba perdendo a sintonia, no caso da casa espírita, né? Com essa espiritualidade superior. E aí faz o quê? Abre a brecha para que esses irmãos que estão querendo justamente atacar os que querem entrar nas casas espíritas para destruir o nosso trabalho, eles querem destruir todo mundo que siga Jesus, qualquer coisa, né? Tanto que eles falam, são um anticristo. E aí eles entram e se infiltram nos setores da casa. E aí a pessoa fica achando. Aí vem essas 4 verdades, que aí os trabalhadores, no caso esse aqui, o Eduardo, pegou onde? No sexo. Fora os outros que ele deve ter também, orgulho, vaidade, que tal. Mas o sexo que ele já tem, que entrou, ele foi caindo naquilo ali, atrai o animal que existe na criatura, ele já tem aquilo guardado nele, entendeu? Só que também ele deve ter ficado com orgulho, né? E aí fica lá querendo se sentir sedutor, né? E aí tem o poder, que já é um dos dirigentes da casa. Tudo isso acaba levando a pessoa a se envolver com toda essa energia aí, né? E realmente o que a gente pode fazer? Vigiar e orar sempre. Que ele vai falar, acho que já falou aqui, mas acho que vai repetir mais 2, 3 vezes essa história da vigilância. Quem mais pode comentar aí? Nós já estudamos esses 4. Essa questão da vigilância, né? É importante a gente sempre estar atento, né? Que às vezes começa com uma coisinha pequena, né? Acredito que com esse dirigente foi uma coisa pequena e a proporção foi crescendo e ele não se deu conta, né? E até no plano espiritual ele ainda está, né? Transferindo a culpa, né? Tipo assim, não, ela vai ter que abortar, né? Não tem nada a ver com isso. Para você ver como ele estava já, né? Com os obsessores ali conduzindo ele, né? Praticamente. Então, muito vigiar e orar mesmo, né? Até nas pequenas coisinhas que a gente sente, né, que está diferente, a gente se policiar, né? Com certeza. E a gente não faz ideia, né? A gente não faz ideia da responsabilidade que a gente tem, né? Que é, como a gente não tem esse hábito, né, de fazer o contato, de ter o contato, de ter a ideia do que é o mundo espiritual, a gente acha que é só aqui, material, só a terra, e faz um monte de besteira, né? Se comprometendo não só com os encarnados. Isso é uma coisa complicada, né? Mas a gente aqui faz ideia, né? A gente estuda toda semana. Então a gente faz ideia do que tem no plano espiritual. Então não vai ter essa desculpa. É igual ele lá, que é chefe, ele é dirigente de uma casa que, pelo que fala, é uma casa grande, com muito, né? Com um trabalho grande e tudo. E ele está lá falando que, cara, tudo errado, ainda está achando, como a Bia falou, ainda está achando que tem alguma desculpa.
Lógico que o que acontece? Já falou ali, a sintonia existe, ele tinha essa chaga moral, já existia. Aí abriu a brecha, o que aconteceu? O obsessor, que só vai ser tratado no próximo capítulo, que vai ser conversar com ele só no próximo capítulo, já entrou já e sintonizou. Então, aí ele influenciou o Eduardo? Sim, mas o Eduardo já estava aberto com a chaga para ver. A mosca veio só no doce. Aquilo ali, a chaga que a gente fala, agora a ferida, a mosca veio em cima só porque já está aberta a ferida. Ele não vem, eles sempre falam, não existe quem pode ser obsediado porque a pessoa não tem nada, é um santo, não tem isso. Tem que ter uma abertura para entrar. Ali eles entram, cutucam, opa, ele vai, despertou mais a maldade ainda, a malícia e a luxúria, e pronto, vai embora. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente querer falar que não, porque a gente tem que entender que é a gente que atrai, né? Nós vamos ver a continuação aqui, que a história vai continuar aqui na frente, e nós vamos ver o que ele vai falar para... O que o Eduardo vai alegar. Então, aqui, agora nós paramos ali, aí o Miranda vai comentar que o espírito que estava pronto para reencarnar, estava no processo de reencarnação através de Iracema, ele expressava, por meio dos fluidos eliminados, um estado de perturbação em que se debatia. E aí, o Miranda já estranhou, né? Um espírito meio nos fluidos assim, ele já viu, e aí o doutor Carneiro viu a estranheza dele e explicou que se tratava de uma reencarnação muito grave, porquanto era programada pelos adversários do Mestre Jesus, e que fora preparada para criar embaraços muito sérios em relação ao genitor desajustado, com o objetivo de desmoralizar a respeitável instituição que dirigia. Aí o Miranda logo foi interrogar, falou, ficou uma interrogação espontânea. Esses espíritos infelizes podem programar reencarnações? Até onde vão as suas possibilidades, de forma que podem interferir desse modo nas atividades humanas? E o benfeitor explicou, tudo que existe e ocorre encontra-se sob a supervisão superior dos embaixadores do Pai e, no querido planeta, sob os cuidados do amigo incomparável Jesus. Enquanto os desafortunados atrevem-se em organizar programas que dificultem a execução dos labores evolutivos das criaturas, tornam-se, por sua vez, objeto das soberanas leis que desconhecem e passam a ser responsáveis pelos acontecimentos infelizes, que os dispensariam, não tinha necessidade que eles fossem os responsáveis, né? Poderia acontecer com aquelas pessoas vários acontecimentos, né? Por conta das suas semeaduras antigas, mas ele fala que eles vão ser responsáveis, pois que a Previdência dispõe de meios eficazes para toda circunstância. Então, de alguma maneira, até a causa e o efeito, isso aí teria como fazer sem ser necessário ter um espírito que vai fazer um acontecimento infeliz. É que a gente fala, ninguém reencarna para matar outra pessoa, mas tem gente que pode ter uma encarnação de modo violento, mas aí não tem que ter alguém que vai nascer para causar aquela violência, sabe? Isso aí são a lei da vida, né? De causa e efeito. Aí o benfeitor continua falando, atrevidos e ambiciosos acreditam-se possuidores de forças e de recursos para programarem reencarnações perniciosas, de intrometer-se em projetos relevantes, em edificações de alto porte, com propósitos infelizes de destruição a longo prazo. E aí ele fala, eis porque a vigilância e a oração nunca podem ser descartadas, porquanto se trata de recurso preventivo contra o mal e ronda incessantemente os passos da humanidade em todos os tempos. E ele continua falando. O primeiro passo, esses espíritos, né, de infelizes, inferiores, conseguiram com êxito a utilizar-se da debilidade moral do irmão Eduardo, que, portador de sexo viciado, em vez de amparar a necessitada que lhe buscou auxílio espiritual, complicou-lhe a existência com o tormento da sua sedução, sob o controle dos inimigos dele próprio e da sociedade que dirige. Então, ele teve uma inspiração desses espíritos inferiores, que são inimigos dele, e também
da sociedade, porque eles querem que toda a sociedade, que, né, seja de Jesus, eles querem acabar com elas. E aí ele continua explicando o sexo, na atualidade terrestre, como em todos os tempos passados, tem sido rampa de descida moral lamentável, que complicou muitas existências. Nesse sentido, vemos a naturalidade com que muitos aficionados das paixões inferiores acreditam ao sexo, né? Consideração, sempre em defesa dos direitos de exercer-se a função sexual conforme se apresente. Ou seja, vamos fazer qualquer, né? Conforme se apresente, do jeito que vamos fazer, né? Para sentir prazer, coisa e tal. Ele está aqui meio que dando essa chamada aqui. Mesmo que em violência contra as leis do equilíbrio, de renovação moral e espiritual dos seres humanos. Pude observar, aí o Miranda vai falar, que o senhor Eduardo encontrava-se embaraçado em fluidos muito grosseiros, defluentes dos pensamentos em desalinho no cotidiano e na conduta desenfreada que se permitia. Porquanto, embora aparente dedicação aos compromissos espíritas, ele era frequentador de casas de tolerância, que eu fui no dicionário e descobri que é a casa de prostituição de luxo, aí chama casa de tolerância, nunca tinha visto esse termo, onde procurava dar vazão aos instintos mais vil. O matrimônio, que deveria respeitar, e a paternidade, que lhe cabia dignificar, já não mereciam qualquer consideração, o que explodia em problemas domésticos e brigas contínuas com a esposa, que lhe notava a conduta vulgar. Dr. Bezerra buscou acalmar o companheiro revoltado, que se tornava pedra de escândalo na comunidade que deveria honrar com exemplos de elevação, renúncia e abnegação. Aí Bezerra vai falar. O irmão e amigo não tem por que ficar irritado com a revelação que lhe confirma o fruto da insensatez. Num relacionamento como o que o amigo se permitiu, sem tomar as providências impeditivas necessárias, era inevitável a ocorrência da gestação, especialmente no comportamento atentatório à dignidade pessoal da jovem inexperiente, que foi usada com imprudência, assim como em relação a todos que frequentam a instituição, que deve ser dignificada pela conduta dos seus dirigentes. E aí Eduardo continua falando, eu não posso assumir essa paternidade. Aí Bezerra fala, pensasse no assunto antes das atitudes reprocháveis que manteve, quando ludibriou a boa-fé daquela que lhe buscou socorro e teve agravado os seus problemas. Aí Eduardo fala, há uma solução muito fácil, que é o aborto, por quando ainda há muito tempo, já que a gravidez deve ser recente. Aí o Bezerra não se contém. Fala, como se atreve um amigo a pensar em inodiondo crime? Essa criança deverá nascer a fim de ser educada nos princípios cristãos e não para dar curso ao objetivo para o qual está sendo preparada para o renascimento. Então, está sublinhado por quê? Qual é o objetivo que ela foi preparada? Essa criança estava vindo, ela foi colocada para ter o objetivo de ser uma pessoa para fazer o mal. Sim, lógico que isso não existe. Então, esses espíritos inferiores acreditam que isso acontece. Então, aí agora o Bezerra está falando, ele está ligado, esse espírito que está para nascer, está ligado a um grupo de espíritos inferiores, das trevas. Isso acontece muito, né? Já vimos em outros livros. A gente vai até falar alguma coisa depois. Mas o que acontece? Ela estava com o objetivo, mas educando nos princípios cristãos, a criança, né? Esse espírito pode passar para o lado, ser correto, né? E seguir os ensinamentos de Jesus. Então, aí o Bezerra continua. O amigo não ignora a nuvem de testemunhas a que se referiu o apóstolo Paulo, que a todos acompanha, exceto se a sua crença é apenas um adorno intelectual e um mecanismo de exibicionismo cultural, distante do comportamento saudável que confirma a excelência da crença. Qualquer tentativa para o abortamento, a fim de ocultar as consequências da insensatez, é a atitude que mais lhe agrava a existência e que irá contribuir para futuros sofrimentos. Ninguém consegue dissimular ou ocultar a verdade para sempre, por mais habilidade de que disponha. O momento chega a que a própria consciência liberta-se das injunções impeditivas e apresenta-se em forma de culpa tormentosa, que leva o paciente a suplicar o retorno ao corpo físico sob deformações genéticas e transtornos mentais, em tentativa de esquecimento e reparação da hediondez perpetrada. Aí o Eduardo fala, mas o que será de mim?
E o Bezerra fala, ó, o irmão não desconhece que cada qual colhe, onde e o que semeia. Até então, você vem burlando a confiança dos familiares, dos companheiros, e, auto-hipnotizado pelo prazer doentio, tem se deixado arrastar para a luxúria. Esses desmandos contribuíram para a sintonia da sua mente com espíritos inditosos, que tramam terríveis lutas contra o bem no mundo. Ele abriu a brecha para pegar até os outros que querem destruir lá a instituição, né? Sabedor do objetivo da terceira revelação, você não tem se mantido à altura da responsabilidade que lhe pesa sobre os ombros ao dirigir uma instituição de alto porte espiritual. Diante da ocorrência que deve prosseguir, deverá assumir a paternidade e orientar o ser inditoso com carinho, com ele resgatando velhos débitos referente a comportamentos igualmente inditosos do passado, que ora repete com desfaçatez. Ou seja, ele está repetindo comportamentos do passado, né? E aí, agora, se ele for assumir a paternidade direitinho, orientando esse espírito, ele pode resgatar alguns débitos referentes a esse comportamento antigo. Aí o Bezerra continua, certamente ocorrerá um escândalo, muito ao gosto dos desvarios atuais. Mas lembre-se da recomendação de Jesus à mulher surpreendida em adultério, quando lhe propôs que, a partir daquele momento, não voltasse a comprometer-se jamais. Eduardo fala, isso irá abalar a convicção de muitos frequentadores e criar internos embaraços entre os demais diretores da casa. Minha mulher e filhos, que já vivem aflitos, ficarão profundamente marcados pelo desgosto do pai leviano. Aí o Bezerra fala, sem dúvida, mas a verdade que sempre triunfa será o aval da sua recuperação. Não será o fato de todos ignorarem o seu comportamento que torna você um homem de bem. Seus familiares dão-se conta dos seus tormentos e sofrem com isso, embora mantenham o respeito que o amigo já não merece. Você tem convivido com os desencarnados, conhece-lhes a existência pós-mortem, e sabe que o intercâmbio entre as duas esferas da vida é frequente, normal e vigoroso. Não se poderia permitir a conduta dupla, a do homem de boa aparência na instituição, que vem maculando com os disparates praticados, e a do escravo do sexo em desalinho. Nesse momento, a Miranda fala, vimos o irmão Ovídio acercar-se do enfermo moral e começar a aplicar-lhe passes. Enquanto ele, tomado de verdadeira fúria, num surto inesperado, passou a debater-se e a gritar, a conscientizar-se da dimensão do equívoco que se permitira. A aplicação das energias bem dirigidas acalmou-o pouco a pouco, até que, vencido pelos fluidos saudáveis, ele adormeceu e foi removido. A jovem Iracema acompanhava o diálogo com expressão de angústia e medo, embora estivesse amparada pelo irmão Germano Passos, que a sustentava com vigorosos pensamentos de amor e de compaixão. Logo após, Dr. Bezerra acercou-se-lhe e elucidou. Confia em Deus, minha filha. O filhinho deverá renascer através de seu corpo. Não tema as consequências das atitudes insanas que se permitiu. Você não poderá justificar-se ignorância em torno do estado civil do nosso amigo Eduardo. Sabia o pai de família e facultou-se dominar pela sedução com que foi envolvida. Iracema indagou entre lágrimas. E ele me aceitará após esses acontecimentos? E Bezerra fala, o futuro somente Deus o conhece. O que é certo e inegável é que o ser que se encontra em processo de reencarnação merece todo o nosso carinho e o seu desvelo de mãe. Desde que você permitiu-se a leviandade comportamental, cabe-lhe arcar com as consequências advindas, quer o genitor assuma ou não a paternidade. Deus não lhe faltará com os socorros próprios à educação e orientação do filhinho. E recomeça a experiência evolutiva sob a coerção de forças antagônicas. De um lado, o compromisso com o grupo que espera dele ações cruéis, e de nós outros que trabalharemos a fim que encontre o caminho do bem. Então, aqui, está vendo? Que ele vai estar nesse impasse, porque ele está vindo desse grupo das trevas que espera dele ações cruéis. Eles fizeram com que ele encarnasse, reencarnasse, conseguiram colocar ele ali, achando que são eles que estão colocando, e não estão entendendo que, depois a gente vai explicar melhor, que eles fazem isso, mas isso já está dentro da lei de causa e efeito que existe. Né? Isso aí sempre é permitido pelos espíritos superiores.
Então, enunciada uma prece comovedora pelo venerando mentor, a atividade foi encerrada e os participantes foram encaminhados para os núcleos dos próprios interesses emocionais. Então, aí, no caso, levaram os encarnados para casa. Então, vamos ver a última observação para a gente poder fazer o comentário final. Eu sempre pesquiso, isso aí eu achei na internet, uns comentários que tem sobre essa história de processo reencarnatório sendo feito pelos planos inferiores. Então, a reencarnação encontra-se, em sua generalidade, ligada aos planos superiores que regulam a vida do planeta. O que não exclui a hipótese de estar o processo reencarnatório, em alguns casos, enraizado nos planos inferiores, como é mencionado pelo instrutor Druso, no capítulo 3 do livro Ação e Reação, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Há uma pergunta de André Luiz, se há reencarnações em perfeita conexão com os planos infernais, Druso afirmou que sim. Valem como preciosas oportunidades de libertação dos círculos tenebrosos. São renascimentos na carne que possuem particularidades de trabalho expiatório, sendo tais empreendimentos planejados e executados a partir dali mesmo, ou seja, da colônia espiritual onde eles se encontravam, por benfeitores credenciados para agir e ajudar em nome do Senhor. Pode haver, sim, reencarnações programadas em conexão com as trevas, mas por trás do fato, sem que seus condutores o saibam, existe sempre, supervisionando o processo, a ação dos espíritos protetores. E aí vai ter um caso que o Divaldo Franco narra um fato pertinente ao tema. Ele vai contar. Faz muitos anos, eu estava psicografando o livro Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles. E há um capítulo muito curioso nesse livro, em que Joana narra que muitas vezes entidades são programadas para reencarnarem em meios nobres para criarem embaraços. Está vendo? Elas vêm para poder ajudar. E que essas entidades seriam encarnadas por técnicos espirituais afeiçoados à perversidade. Tratar-se-ia de espíritos muito intelectualizados, sem desenvolvimento moral, que enviariam à Terra os seus cômpares, seus companheiros, para criarem situações embaraçosas. Por exemplo, aí o Divaldo está comentando, determinada doutrina do pensamento aparece, enriquecedora para a humanidade, e esses espíritos reencarnariam para torpedeá-la, criarem disenções, divisões, para gerarem controvérsias dentro daquela doutrina. No caso, em tela, o espiritismo é uma doutrina libertadora, e uma pessoa dita espírita se apegaria a determinados ângulos só para criar embaraços. São aqueles aos que chamamos donos da verdade. São eles que sabem tudo. São eles que são dignos de mérito e de respeito. Sua função é vigiar os outros, mas não fazem nada. Podem ser excelentes intelectuais, porém jamais desceram do trono de sua vacuidade para serem humanos, para estenderem a mão, para participar. Então, dizia Joana de Ângeles, naquela época, que indivíduos que tais estavam vinculados a esses grandes mentores da perversidade e eram por eles reencarnados. Então, estão vinculados e a reencarnação, o processo, é feito por eles. Aí o Divaldo falou, isso me criou um pouco de confusão mental, mas eu aceitei e aguardei o tempo. Oportunamente, conhecendo determinado cidadão e vendo-lhe a forma de interpretar os conceitos lógicos do espiritismo, a maneira como ele complicava a coisa e como era armado contra tudo e contra todos, perguntei-lhe, o senhor é mesmo espírita? O senhor leu por acaso o Evangelho segundo o Espiritismo? E ele respondeu, não me venha cá com o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec escreveu essa obra para agradar a igreja. Aí o Divaldo fala, então, que voltou a perguntar, e o Livro dos Espíritos, o senhor já leu? E ele fala, isso é fundamental. E ele redarguiu, mas Jesus está lá, meu senhor. Todo o terceiro livro, que são as leis morais, é daí que surgiu o Evangelho. Saiu o Evangelho. E o quarto livro, de onde nascem as esperanças e consolações, nos dão as obras terminais, especialmente a Gênese, no seu caráter interpretativo das lições de Jesus. Então, ele me olhou com certo escárnio, tão cruel que me desmontou. Nesse momento, Joana me disse, esse é um dos que foram programados para criar embaraços. Então, ele havia sido programado por entidades perversas. E, terminando, o Divaldo continua falando, em uma reunião mediúnica nossa, ela, Joana, trouxe um dos técnicos desencarnados para se comunicar. O doutrinador ficou embaraçado.
Ele impedia que o doutrinador falasse, exibia uma argumentação muito volumosa no som, devia falando alto, né? Mas sem nenhum conteúdo. E quando ele se afastou, Joana me disse que ele tinha pretensão de ser um programador de reencarnação. Então estava claro. Ele poderia agir porque o Senhor da vida permite que assim seja, faça as nossas necessidades. Então não seria de estranhar que esses espíritos perversos, provindos de regiões de muita maldade, que os católicos chamam de inferno, se acreditem possuidores de uma força em comum. No entanto, possuem-na porque lhes é concedida temporariamente para que se tornem agentes da lei. Eles são os braços da lei maior em ação, até quando a lei ou a Deus interessa esse processo. Ao final, esses espíritos também serão absorvidos pela reencarnação. Então, terminamos com um assunto interessante, né? Saber que essas encarnações acontecem, elas são, inclusive, eles ajudam, né? Como tem aqueles que ajudam para as encarnações de espíritos nobres, né? Aqui também existem os espíritos, que ele está falando que são técnicos, para colocar no momento da concepção. Porque que a gente já li umas vezes também, naquelas pessoas que são viciadas na rua, sempre tem o viciado e os espíritos que estão juntos, né? E as mulheres, no caso, estão sempre acompanhadas por vários espíritos, né? E as mulheres, no caso, quando ficam grávidas, né? Nessas na rua, essas com crack, estão com drogas, seja qual for o vício, elas geralmente são colocados os espíritos que estão com eles, que a grande maioria das vezes são seus inimigos, né? Espíritos inimigos, que aí, no caso, vêm para quê? Para que a mãe ame e aí reverta o processo, ou os espíritos que também acompanham. No caso aqui, mostra, né? Parece que vai se desenvolver no próximo capítulo a história também, é um espírito que tem a ver com eles, né? Histórias, devia estar acompanhando o próprio Eduardo, que ele comenta aí, olha, é coisa do passado. Então tem a ver alguma com a história, mas de qualquer maneira é um espírito que veio com o objetivo de fazer o mal, mas que ele acaba sendo utilizado pela lei de Deus para que se torne um espírito que ajude. E isso no sentido se eles também ajudarem, né? Se as pessoas todas estiverem envolvidas com o mal, aí fica todo o grupo e fica aquela quadrilha, né? Que a gente fala que nós já viemos de várias quadrilhas, e fica aquela quadrilha de espíritos fazendo atitudes que não são corretas, e aí fica formado aquele grupo que volta e reencarna, e fica, até acertar e todo mundo se amar ou se tornar fraterno e entender que nós somos irmãos, né? Mas é interessante. Agora vocês vão comentar o que vocês acharam dessa história. Eu fiquei impressionada com a capacidade de uma pessoa como ele, né, um dirigente, né, de ter um comportamento desse, né? Inclusive, se ele estava preocupado com o que as pessoas iam pensar, ele deveria ter pensado antes, né? E, poxa, se ele realmente se diz espírita, como que ele tem um comportamento desse, né? Então, é uma falta de vigilância, assim, absurda, né? Porque quando a gente se compromete, né, em tentar ser espírita, né, que aí a gente entra naquela questão que o Kardec sempre fala, que se reconhece verdadeiro espírita pelo esforço, né, que ele faz que a pessoa faz para domar suas más inclinações. Então, aonde está o esforço dessa pessoa, né, para domar as más inclinações, já que ele tinha uma tendência, né? Quer dizer, uma falta total de compromisso com, com os irmãos da casa que ele dirigia e tudo mais, né? Então, é assim, lamentável, né? Que ele adotasse essa postura, né? Porque não é na questão de ser moralista, não, é porque você tem que ser coerente, né? Com aquilo que você fala. Então, se você resolve adotar o espiritismo como prática na sua vida, você não pode ter mais esse tipo de comportamento. Se você tem, a hora é essa de você se corrigir. Primeiro de descobrir se está certo ou se está errado, né? Para depois você se corrigir. Então, é um absurdo, né? Na minha opinião, assim, eu acho que, infelizmente,
muitos de nós cometem esse erro, mas a gente tem que ter, como você falou, né, Sutânia, a gente sabe, porque a gente está estudando, a gente tem que saber. Quando eu falei, nossa, a gente não imagina, mas eu falo assim genericamente, né? Eu quero generalizar, porque todos nós somos ignorantes, né? A gente está aprendendo. Então, mas a partir do momento que você se esclarece, não dá mais para você voltar para trás, você não anda mais para trás. Você tem que andar para frente. Uma vez que você tem o conhecimento do que é certo e que é errado, né? O que não é que é o certo e errado, mas aquilo que você deve ou não adotar para a sua vida, não dá para você dizer, não sabia, não tem como, né? Me lembrei de uma esquete do Amigos da Luz, o nome é O Terrível Livro dos Espíritos. Aí a menina liga pro amigo e briga com ele, tá uma fera, né? Para que você foi me emprestar aquele livro? Aí ele, que livro? Poxa, o livro dos espíritos, não é possível. Como assim? Você não gostou? Você não achou bom? Ah, eu achei bom. O problema é que eu estava muito tranquila lá na minha ignorância, né? E agora? Agora que eu sei, eu não tenho mais como voltar atrás. Não vou mais poder dizer que eu podia fazer, e, enfim. Olha, muito legal esse vídeo deles, né? E aí é muito assim, uma vez que você abre o Livro dos Espíritos, você entra naquele universo e você conhece, porque a partir do momento que você lê, você vai tomar conhecimento. Não dá mais para você voltar atrás. Então, né? Ferrou, né? Aí agora... Então eu fico assim, estarrecida, né? Com um comportamento que não é incomum, né? Esse personagem é uma figura, infelizmente, comum. Muitos centros espíritas, igrejas, de todas as religiões, as pessoas são assim, né? Infelizmente. Então, eu fico assim, cara, é difícil, né? Porque a partir do momento que você assume, você tem que mudar. E se você não mudar? Então é melhor você, e no caso dele, né, como um dirigente, ele não deveria nem ser um dirigente, né? É o que eu penso, assim, eu não estou querendo levantar bandeira e julgar, porque não é aqui o lugar, não é para isso, né? Quem sou eu, né, para julgar alguém? Eu falo por mim, eu falo pela experiência que a gente tem nos lugares que a gente frequenta, os vários lugares que eu já frequentei, e a gente vê esse tipo de comportamento. E a gente começa a olhar para o nosso comportamento e pensa, não, eu vou ter que mudar e não vai ter muito jeito, não. Ou eu mudo. Não tem meio termo, né? Então, é mais pela experiência de dizer que, no meu caso, não me dou mais ao luxo de errar, mas a gente erra, claro, né? A gente vai errar, a gente vai cair, vai se levantar, porque o verdadeiro espírito é aquele que não mede esforços, né? Ele vai se esforçar. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito, né? Mas a gente se esforçar já é um indício de melhora, né? Moral. Eu acho que é mais nesse sentido, é mais nesse sentido que eu quero falar. Não é julgar ninguém, porque quem somos nós, né? A gente também está sujeito a qualquer erro e queda, e a gente tem que ter humildade, né? Para cair e levantar, né? Aceitar que errou, levantar, erguer a cabeça, seguir em frente, não com orgulho, mas com fé, né? Com a fé de que você vai superar, né? Porque nós estamos aqui no mundo de expiações e de provas, né? Então, o caminho é mais ou menos por aí. O que não quer dizer que a gente não possa ser feliz, né? Não é questão de julgar, né? Aqui no caso é que você falou, tem que ser coerente. Se a pessoa estuda, né? No caso, para ser um dirigente, com certeza já estudou o livro dos Espíritos todo, né? Já leu o livro Evangelho, tem a doutrina, os
5 livros, de alguma maneira, ela tenha lido. Então, o que acontece? Não, a pessoa não ser coerente com aquilo. Falar uma coisa, prega uma coisa e faz outra. Então, isso aí não tem lógica. É o que eles falaram, eles vão pegar ele, você vê que o grupo fica preocupado, não é só com aquela pessoa, é a responsabilidade dessa pessoa com toda a instituição e todas as pessoas que vão olhar para aquele exemplo, mas que exemplo é esse para seguir? É que muita gente fala assim, fulano é espírita, mas como é que pode? Porque o que acontece com o espírita? A gente está carente de escutar, né? Eu já escutei várias vezes falar assim, mas fulano não é espírita? Se é espírita, não pode. Para a cabeça das outras pessoas, a gente não pode errar em nada. A gente sabe que não é assim que funciona, né? E é pior ainda, como você falou, a gente sabe que tem que ser feito e a gente acaba errando e aí tenta consertar, mas nós estamos mais conscientes. Mas para as outras pessoas, tu imagina um dirigente, depois imagina saber todo mundo que ele teve um caso com a mulher, porque ele era casado, não tinha que ter caso com ninguém. Se ele não quer mais o casamento, vai lá e separa, né? Ele já era um homem que frequentava, você vê a ideia dele até frequentar casas de prostituição, não é? Já teve no outro capítulo, foi no outro livro, aquele outro que chamava, no outro livro, né, que teve a mesma coisa, ele não era dirigente também, e foi lá para a casa de prostituição, já estudamos isso no livro anterior, que era Amanhecer da Nova Era, era Anacleto, casa da Anacleto. E pai faz isso tudo, a família, então o grupo, ele fala assim, que ele também o pessoal do centro já estava percebendo que ele também, né, já tinha os devaneios ali, ficava aquela história, já estava tendo esses problemas na própria instituição, e a pessoa vai, a mulher que vem, ele fala, uma jovem média, ou seja, alguma jovem média que estava começando os seus estudos. Não estou tirando a responsabilidade dela, mas só que estava começando. Não era uma pessoa que tinha experiência de tanto tempo, né? Ele deu uma iludida no sentido, ela sabendo que ele é casado, mas aí tu vê a preocupação dela falando ali com o Bezerra. Mas será que ele vai ficar comigo, né? Foi mais ou menos o que ela fala. Ele vai querer saber disso? Aí o Bezerra fala para ela, olha, querendo ou não querendo, você vai, olha, que ela fala para ele aqui, ó, que ele vai falar, olha só, não quero saber, você agora vai ter que pegar a sua responsabilidade. Eu falei, pensasse isso antes, né? Mas o que vai ser de mim? Você pensasse isso antes. Então, o Bezerra foi simples. Quando ele falou até de abortamento, ele ficou, como é que você se atreve a esse crime? Então, olha só, outro crime sério. Um espírita falar em aborto. Está cansado de saber que não tem que nunca fazer uma coisa dessa, né? Não temos que matar ninguém em momento algum, com razão nenhuma. Aí vai acabar com a convicção dos frequentadores, vai criar embaraço entre os diretores da casa, a mulher e os filhos estão aflitos, cada ia ficar mais aflita ainda. Então, aí a jovem Iracema, né, vai lá, fica lá meio triste, aí ele me aceitará após esses acontecimentos? Olha a preocupação dela. Então, quer dizer, depois dessa confusão toda, eu estava pensando ainda, se no mínimo então ela estava caindo desilusão, que ele deve ter falado, não vivo bem com a minha mulher, aquela história, né, que muitos encarnados falam, que aí a minha mulher está assim, não tem mais casamento, e aí ele era crente, por isso que até não teve precaução nenhuma. E o doutor Bezerra fala, você nem se precaveu para nada ali, não teve dá a entender que ele enrolou a menina, né? Mas ela também, sabendo que ele era casado, não tinha que ter entrado nessa história. Então, assim, não é questão de julgar, são fatos, os fatos estão postos, as pessoas têm o conhecimento espírita, ele muito mais que todos, e ele com várias alegações ali, sem noção, porque são coisas que nunca poderia passar na cabeça de uma pessoa espírita no nível que ele estava. Porque se no início a pessoa ainda não conhece, não sabe nada de causa de lei, de causa e efeito de direito, agora e ainda vai ter que lidar com esse caso do filho. Nós vamos ver se vai acontecer isso mesmo, né? Porque o capítulo se resolveu, os dois voltaram para as suas casas, e a continuação é que vai ser realmente destrinchada a história. Mas eles foram chamados para uma conversa. Então, assim, uma outra etapa diferente. São 2 encarnados sendo levados para conversar no plano espiritual. Não teve nenhuma incorporação. O Bezerra, o Miranda, conta aqui no começo que o espírito foi junto, mas ele ficou lá, ele não entrou nessa conversa. Então, percebe que eles estavam os dois só, e o espírito que estava ligado ao Eduardo foi junto. Mas agora, quando ele volta para casa, a gente não sabe se ele ficou na instituição ou não. Eu acho até que ele vai
que ele vai voltar junto, porque eu estou lembrando que eu li alguma coisa no próximo capítulo, mas vai ficar para após as nossas férias, nós vamos falar sobre isso. Vai ficar agora um suspense. Mas, assim, é uma situação que aconteceu na casa espírita, essas casas espíritas todas que existem, quando não acontece, nesse caso, para o lado do sexo, vai para o lado do narcisismo, que o orgulho, a vaidade, e coloca que acontece demais, cega a pessoa não escuta, não. Aí você pode falar o que for, que eles não vão escutar. Coloca que o orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, cegando e enlouquecendo. A pessoa não escuta. Tem aquele lance de ser o poder, o narcisismo, porque aí é o orgulho da pessoa, tem esse cargo tal, né? Se não é no sexo, é nesse lance do orgulho, do egoísmo, o poder e o dinheiro. E aí fala que a pessoa tem aquela falsa humildade, o conforto amolenta o caráter, a pessoa não quer fazer sacrifício. Então, ela fica com aquele negócio. Aí, às vezes, ela quer fazer caridade, ela compra um negocinho, uma cesta básica, manda entregar, acha que já está fazendo uma caridade. Ao invés de dedicar um tempo do seu dia, ou até para, nem que seja um dia para entregar, lá, para ajudar as pessoas que estão lidando, né, com as comunidades, para entregar as cestas, o que for. Não, então a pessoa também quer o dinheiro. Para quê? Para aproveitar a vida, porque a vida é curta. Olha o discurso do materialismo. A vida é curta, temos que aproveitar. Então é prazer, prazer, prazer. Aproveitar viajando, aproveitar em festa. Não tira uma horinha por semana para fazer nada para ninguém. Porque o dinheiro ali agora é a mais importante. Então a pessoa amolenta o caráter fica de outra maneira. Então, pensar nisso também, quando a gente acha que fulano tem dinheiro, eu falo, coitado. A primeira coisa que eu penso, quando pessoas que têm muito dinheiro e não estão sabendo usar o dinheiro, né? Que a grande maioria não utiliza o seu dinheiro de forma correta. Utiliza para a maioria das coisas que não é, a pessoa não se dedica a fazer. Você vê casos, né? Não sei, até alguns exemplos que existem na história, mas casos interessantíssimos, maravilhosos, fundo de instituição e tudo, que eles fazem até a fundação, né, para poder veicular a ajuda, mas muitos estão aí e não utilizam. Então, prestar atenção, que a gente tem que vigiar e orar sempre, e para não deixar justamente se envolver com esses 4 aí que são os piores. Né? O nosso orgulho, nossa vaidade, o narcisismo, a situação do sexo, quando a pessoa já tem essa chaga moral, é brabo, é sério o negócio, você acaba caindo aí. Mas como é que o cara faz isso? Faz, porque já tem isso no passado. Faz, facinho, facinho, facinho. Tropeça e cai o tempo todo. Eles vão ficar incentivando que encontros, reencontros. Aí aparece uma pessoa que a pessoa olha, nossa, e aí você se envolve, não, parece que eu já conheço. Conversa com a pessoa, parece que vocês já são amigos de séculos. E aí começa a acontecer aquilo, você já está meio chateado na vida, aí aquela pessoa te dá atenção, te dá um carinho, aí você fica querendo encontrar com a pessoa de novo, que puxa, que legal, tinha um papo tão bom com aquela pessoa, aí já quer encontrar de novo, começa com aquela amizadezinha já mais carinhosa, daqui a pouco, sem querer, está começando a partir para outros papos. E daí para sair para uma situação que eles falam comprometedor, é um pulo, gente. É um pulo. Então, vamos agora aqui fechar aqui com vocês com alguns comentários para a gente terminar. Quem ainda não falou nada ainda, que fale. Agora, o cálice até fevereiro, que é quando a gente vai voltar, depois das nossas férias. Fala aí, gente. Vamos aproveitar agora e comentar o finalzinho. Só comentar que, assim, se você for parar para perceber, todas essas questões estão uma entrelaçadas com a outra, porque uma leva a outra, querendo ou não. O dinheiro acaba te levando ao narcisismo, o narcisismo acaba te levando a questões com a indiferença, a problema com o sexo, que você acaba se vendo como uma pessoa superior, então você para de colocar as outras pessoas, então você já entra na questão da empatia, porque você não considera as pessoas no mesmo patamar, aí você cai novamente lá no começo, no orgulho, e o poder. Exatamente, você cai no poder, aquele narcisismo extremo, que só eu posso fazer isso, e vai escalando. Começa às vezes, como eu acho que foi a Bia que falou mais cedo, começa às vezes como um grãozinho ali, uma coisa que, eu sou bom nisso. E quando você vê, virou um monstro que você não consegue controlar. Exato.
É muito sério tudo isso. Você tem que ter uma vigilância redobrada. É vigiar e orar o tempo todo. Tempo todo. É Bia muito levantou a sério. mão para falar depois da série. Pode falar, Bia. Não pode? Não, achei impressionante, né? Eu até tinha dúvida sobre isso, sobre a questão, né, dos espíritos inferiores controlarem, de certa forma, a reencarnação, né? E aí eu acho que esbarra naquela questão do livro dos espíritos, né? Que Deus permite isso, mas acho que fundado na lei de causa e efeito, né? Tem Exato. um propósito, né? Não é assim ao léu, né? E a espiritualidade maior sempre supervisionando, né? Então a gente não está na mão deles, né? Totalmente, né? Achei bem interessante o Miranda narrar isso. Eu sempre tive dúvida com relação a isso, né? E aí está bem exemplificado aqui no capítulo, né? Você vê que ele depois o complemento, André Luiz já falou isso, uns 2 ou 3 livros ali, no complemento fala do livro Reação e Reação. Ó, André Luiz há quantos anos? E ele comenta isso, o Druso, né, que é o instrutor, fala que existe sim. E tem mais uns 2 livros, eu lembro, por exemplo, a história do que tem uma família que ficava fazendo o evangelho no lar, e um dos filhos dessa mulher, acho que ela chamava Isabel, que era uma das casas que o pessoal do nosso lar vinha sempre, que era tipo uma pousada para eles darem aqui enquanto eles estão trabalhando na terra, na crosta. Então estava André Luiz, o instrutor, e aí o menino, um dos filhos, não sei se tinha 8 ou 10 anos, ele começava irritando, falando um monte de coisa, ela queria alugar, vender um pedaço. Não, ele queria que ela alugasse ou vendesse um pedaço da casa, onde haviam as reuniões espíritas, e o marido tinha morrido, o marido estava lá também. E aí, o que acontece? Eles explicam para André Luiz que esse menino foi um dos que foi encarnado pelo pessoal das trevas para justamente fazer essas coisas. Ele veio de regiões inferiores. E era uma criança, com o evangelho lá, uma criança que também vivia tendo que colocar no caminho. Porque era um espírito retirado de lá. Então, como você falou, isso é permitido por Deus, por 2 grandes razões. Primeira, para o próprio espírito. Ele sai daquelas trevas, vem para cá, encarna e tem a oportunidade de se melhorar. Entendeu? E aí eles fazem uma balança com o próprio espírito que está encarnando. E outra para aquelas pessoas daquela casa que vão conviver com um espírito que é perturbado, um espírito inferior que precisa de ajuda. Essas pessoas vão ter que aprender a ter um amor, né, a tolerância e olhar para aquele outro com compaixão. Então, é dos 2 lados da balança, que a mãe fala, permite, porque as leis, causa e efeito, aquela lei, né, de Deus que tem o equilíbrio, vai servir. Agora, tudo isso vai depender tanto da ajuda das pessoas que vão, né, investir ali naquele espírito problemático e do resto da família, e também na cada criação e tudo. Então, tudo é dado para a melhora. E eles permitem, porque eles pensam que eles são os donos. Nós conseguimos infiltrar um dos nossos. Só que acaba virando... O feitiço vira contra o feiticeiro. Entendeu? Impressionante, né? O espírito tem noção do evangelho, né? Do livro dos espíritos, eles têm conhecimento, né? Mais voltado para o mal, né? Mas eles são, tu vê que são técnicos, tá? O que falando da Joana Diante, fala assim, técnicos em reencarnação. Eles são muito inteligentes, só que usaram, como falou, eles usam a inteligência não para a parte moral, eles desenvolveram como são esses chefes todos de necessidade das trevas. São inteligentíssimos, fazem toda a magia, eles controlam, né? São magos, acham-se com todo o poder do mundo. Tudo que eles falam, acham o poder de tudo. Poder, Só que eles não entendem que tudo está sendo visto, e assim, opa, vamos pegar isso aqui, deixa ele colocar. Aí eles vão lá e conseguem acoplar aquele espírito para aquela encarnação, naquele momento daquela concepção. São eles que colocam, tu vê que eles são técnicos nisso, como tem os técnicos que fazem para os espíritos mais, né, que tem lá sua missão, coisa e tal, para o bem. Eles deixam pegarem esses espíritos que estão nas trevas, que estão lá, também sofrendo para vir reencarnar, eles mal sabem, quando estão fazendo isso, eles dão a chance desse espírito se melhorar e não volta mais para a terra deles, que ele pode melhorar, eles vão continuar. Tanto que eles muitos continuam comandados, em outros livros já li, continuam comandados. E fica aquele pessoal, que ele já vem com os amigos, no caso, espirituais inferiores, mas também quem está junto sempre? Um protetor espiritual. E aí fica aquele negócio, fica o protetor junto e os outros querendo influenciar, e aí aquela história de quem o espírito
como ele tem ele é que tem que se melhorar, né? É ele que tem que aprender a se melhorar, como ele vai conviver com aquilo, de onde ele vai tirar essas forças, são colocadas oportunidades para ele, de acordo com seus merecimentos, né? Várias oportunidades para que ele possa sair daquilo ali, não entrar novamente e não cair. E aí depende do livre-arbítrio. O espírito passou da idade e tal, aí começa a querer dar ouvidos ao lado, que é da turma que está ligado, aí ele continua naquele caminho e fica naquele ciclo vicioso. Fica empacando, fica como é que fala? Estacionário. Estaciona na evolução, porque ele vem, repete, né? Em vez de crescer mais um bocadinho, em vez de aproveitar uma outra oportunidade que aparece, se revolta e cai para o crime, então fica nessa. Aí ele vai, e por isso que são esses espíritos que se comprazem no mal, que não querem fazer o bem de maneira alguma, que não vão continuar no planeta. Porque o planeta tem que evoluir. Nós estamos começando primitivo, o mundo dispersa, nós temos que virar o mundo de regeneração, e quem vai levando essa revolução do planeta são os espíritos que também querem evoluir. Os que não querem ficam lá, naqueles inferiores, fica lá, porque o nosso planeta vai evoluir, né? Então, não vão ficar no planeta Terra, vão ficar no outro, fica naquele mesma vibração deles. Então, essa que é a diferença. A gente não pensa que a gente que evolui, o planeta ficar para trás, não, que evoluímos juntos. Então, quando ele vira regeneração, depois vai virar ditoso e chega ao mundo celeste. O planeta Terra vai chegar lá. Essa é a grande boa notícia. Ele vai chegar lá e nós vamos ficar, né? Quem for acompanhando, tiver com esse objetivo de fazer o bem, vai chegar lá, chegar um momento que a gente está só lidando com espíritos bons. Um dia vai chegar. Vamos nos encontrar lá daqui a alguns milênios. Com certeza. Se Deus quiser. O que mais, gente? Termina aí. Vamos comentar aqui antes de acabar o nosso ano, né? Ô, Su, eu queria só fazer um detalhe que me faz pensar aqui, que é o seguinte: eu não discordo de nenhuma das estranhezas que a gente tem quando a gente tem dirigentes que fazem o que fazem, pensam o que pensam, etc. Chegam a ser dirigentes. Mas eu me lembro, para mim, me foi bem impactante quando o Samuel falou: gente, a gente é espírita, a gente não é melhor que ninguém. Então, isso de não ser melhor que ninguém realmente, nós somos tão devedores quanto tantas outras pessoas, né? Sempre nessas épocas todas, né, de evolução, que não nos dá carta branca para coisa nenhuma. Ou seja, a gente tem que orar como tem que vigiar sempre, né? Sendo dirigente, não sendo dirigente, porque a gente não é melhor que ninguém. Então, isso para mim foi muito impactante, porque às vezes a gente pensa que a gente é melhor, que a gente é mais evoluído do que quem não é espírita, e por aí vai. Não é muito bem assim. A coisa é muito, muito complexa, né? Eu só queria deixar isso, porque é para refletir, né? Por mais que a gente tenha preconceitos diante de tudo que a gente leu no capítulo de hoje, qualquer um de nós é capaz de fazer o que foi feito, né? mesmo não resistir a tentações, etc, etc. Então, vamos sempre refletir sobre isso. As nossas dificuldades são as mesmas de todo mundo. É só isso. Com certeza, somos melhores que ninguém. E é pior ainda para a gente que já sabe, que já tem consciência de muita coisa. Que esses que não têm, estão mais, como a Clara falou, não conhece o livro dos Espíritos, depois que conhece, eu não quero conhecer, não. Eu já tive conversando com pessoas falando, eu não quero saber sobre isso, porque eu não estou a fim de ter esse conhecimento para depois ter que estou vivendo muito bem assim dentro que eu vivo. Então, a pessoa não quer conhecer para justamente não sentir culpada. Então, nós aqui, que não somos melhores que ninguém, nós ainda acaba sendo até pior que os outros, porque a gente tem consciência. Mais compromisso ainda. Exatamente. Mais compromisso temos que ter. Nós somos piores que alguns que a gente sabe e acaba fazendo. Tem um monte de gente que não sabe e faz sem saber, né? E nós podemos tombar a qualquer momento. Isso aí é como para morrer basta estar vivo, para errar basta estar andando por aí, mesma coisa. O que mais? Então, já são 8:45, né, gente? Então, vamos deixar os últimos avisos aqui. Nosso final de ano agora, final dos estudos agora. Nós vamos tirar férias em janeiro, então, para não ficar indo uma semana, vem uma, vem outra. Janeiro de 2023, nós vamos ficar sem os estudos. Vamos voltar no dia 7 de fevereiro de 2023 para continuar o capítulo 5,
Aí a gente faz até um resuminho do que aconteceu no 4, né? Que a gente pode esquecer um pouco. E aí a gente volta dia 7 de fevereiro, deixando aqui nosso carinho e desejo de muita paz, muita harmonia para que o final do ano, agora para Natal, né? Nossa comemoração, apesar de não ser quando Jesus nasceu, mas é a época que nós comemoramos e o planeta se envolve, essa energia divina, né, de Jesus, que traz muita luz para todos, e aí todos chamam, e aí fica cada vez mais, né, a vibração fica mais envolvente, deixar aqui o nosso carinho todo, que possamos ter um ano de 2023 com mais alegria, com mais paz e amor aí no coração de todos, né? A paz de Jesus esteja conosco. E agora nós vamos deixar a nossa oração final aí com a Carla, para que a gente possa despedir e continuar no que vem. Pode fazer a oração, Carla. Senhor Jesus, agradecemos-te as bênçãos dessa hora e rogamos-te força para fixar as tuas lições sublimes em nossa própria conduta. Ajuda-nos, Mestre, na execução da tua vontade. E, Senhor, que nós tenhamos um Natal de muita paz e que a gente consiga enlaçar nossa família, orar, pedir a Deus pela humanidade, pedir a Deus para que nós tenhamos forças para seguirmos nesse caminho difícil, de provações, de lutas, mas que nós certamente venceremos estando junto de Ti, Senhor. Muito obrigado pelo ano de 2022 e que nós tenhamos um ano de 2023 de muito aprendizado, muita luta e muitas vitórias. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus, gente. Muito Obrigada, bom. gente. Foi muito bom o ano todo. Feliz Natal! Feliz Natal e uma ótima, boas festas. Meninas, boas festas, um Natal abençoado em família, um ano novo ainda com muita paz. E eu agradeço muito a vocês. Esse momento é muito bom para todos nós. Eu que ando passando por essas turbulências também com a minha família. Então, só tenho a agradecer por esses momentos tão importantes que nos faz entender que só através de muita vigilância, de muito estudo, a gente vai conseguir vencer tudo isso. Nossa. E com a ajuda do mestre. Deixo um abraço para todas vocês e suas famílias. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, gente. Igualmente, Aliceia. Boas festas. Você também, vocês Que também. 2023 possa vir com muita paz e muito amor e muito aprendizado. Que assim seja. E que nos sirva de lição esse estudo de hoje, que é vigiar e orar, vigilância redobrada, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Com certeza. Isso aí, Aliceia. Muita luz para todo mundo. Para vocês também. Boa noite. Feliz Boa noite. Natal para todos. Obrigada, Beijo para Terezinha. todas Natal, vocês, gente. de coração, com um abraço bem apertado. Até ano que vem agora. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Beijos. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Ano Novo.